Vocês abrem sua Bíblia comigo? Em Êxodo, capítulo 14. A partir do verso 11. Lá em casa, às vezes a gente conversa um pouco sobre a mensagem, né? Depois. E eu pergunto para a Aline, pergunto para os meus irmãos também, às vezes eu falei alguma coisa errada, né? Falei uma palavra errada, e eles me corrigem, muito. E eles não aguentam mais me ver pregando sobre Moisés, gente. Né? Foi muitas vezes, eu dou razão para eles, né? Muitas pregações sobre Moisés, mas eu gosto muito, me inspira muito. Deus fala muito comigo através da história de Moisés. Talvez um dos maiores líderes, né? Se não o maior que nós tivemos. Gente, Moisés era o cara mesmo. Sensacional. Nós temos muito a aprender com ele. Ele me inspira muito. E eu aprendo muito com ele também. Sabe, na última quarta-feira, se você esteve no culto, a gente falou um pouquinho sobre o ano que passou, sobre as coisas que aconteceram, e que a mensagem não podia mudar. Não foi isso, Tulica? Tulica estava lá. Quem não foi, perdeu, né, Tulica? Perdeu. Muito bem. Eu não quero continuar a mensagem, não é isso. Mas é que ela tem tudo a ver também. Porque não é hora da gente parar. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. A gente pode acompanhar aqui, ó, também, se vocês quiserem, mas na Bíblia fica excelente. Êxodo 14, no verso 11, disseram a Moisés. Amém? Está aí comigo? Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que te dissemos no Egito, deixai-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Olha só, gente. Hoje a gente não assiste mais novela, né? Estou fazendo propaganda, não. E também não vou falar mal. Você tem que saber o que é bom ou não você assistir. Tá bom? Já está no tempo. Mas hoje não tem muito mais novela, né? Antes que era muita novela, hoje... Som, foi. Hoje é série, né? Todo mundo assiste muita série. E tem série que a gente assiste o primeiro episódio e não consegue mais parar de assistir, não tem? Ou será... Aí, ó, o Wesley já parou por causa disso. Então tem mais um doido igual eu. Não sou só eu, não. E nem sou só eu e a Aline. Tem mais gente que é assim, não tem? Tem. Esses dias, a Aline queria assistir uma série. Começamos à noite, umas 10 horas da noite já. Já estava na hora de estar dormindo, né? Mas, pois é. Começou, 10 horas da noite. E ela gostou tanto. E queria assistir. E a gente assistiu tudo. Terminamos de assistir, o que a gente fez? Tomar banho para ir trabalhar. Foi desse nível, gente. Foi desse nível. Por isso que o Wesley não faz mais, porque acontece, gente, esse tipo de coisa, tá bom? E nem vou falar qual é para não fazer propaganda aqui, porque não valeu a pena, tá bom? Mas é uma loucura, gente, não é?
Mas são histórias como essas que a gente lê aqui no Êxodo, essa aqui de Moisés, né, com o povo hebreu, que provocam o nosso coração de ir até o final, não é verdade? Para mim provoca muito. Agora eu quero saber o que foi que aconteceu, né? Porque, gente, eu tenho que ser sincero com vocês aqui. Nós somos a mesma igreja, nós somos uma igreja. Então a gente pode ser sincero porque a gente se conhece. Se tem duas coisas que a gente gosta no mundo, é fofoca e polêmica, não é? Tudo isso é muito ruim. Mas eu estou falando bobagem? Não estou falando bobagem, eu acho que não. Todo mundo gosta de fofoca e polêmica, né? Tem um fofoqueiro aí na internet que chama Léo Dias. Alguém conhece? Muito bem, então vocês estão confirmando que eu não estou falando bobagem aqui. Não é verdade? E os fofoqueiros estão falando, é verdade, é verdade. Tem o Léo Dias, né? A gente gosta de fofoca, né? E mesmo que você fale que não goste, às vezes você gosta de receber um negocinho no WhatsApp para ver, né? Fofoca de alguém, né? E sabe, irmãos, o Egito era um lugar cheio de polêmica. Por quê? Estava cheio de escravo. Escravo é uma pessoa difícil de lidar, não é verdade? Por causa da cabeça, da mentalidade. E olha só que coisa incrível, gente. Olha só, que eu vou falar para vocês. Deus fez um plano. E o plano era resgatar aquele povo do Egito. Aquele povo que estava perdido no cativeiro. Escravos. Então Deus levantou um homem chamado Moisés. Um libertador. E ele foi até o povo. E convenceu o povo. Olha que loucura, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que Moisés teve que fazer? Ou que Deus teve que fazer por intermédio de Moisés? Moisés teve que convencer eles que era melhor ser livre do que ser escravo. Não foi fácil. Moisés teve que convencer que esse povo... E sabe o que é mais doido ainda na hora que eu olho para a Bíblia? Isso aqui eu estou falando do Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, tem uma história muito parecida. Um povo escravo. E Deus teve que mandar Jesus para fazer um trabalho que não era só morrer na cruz. Era para convencer eu e vocês que é muito melhor ser livre do que ser escravo. A história é a mesma. Irmãos, o nosso trabalho, quando a gente sai para fazer evangelismo, o irmão Antônio orou aqui pela igreja para que sejamos evangelistas, que a gente cuide de um povo que está perdido, que está escravo. É justamente, meus irmãos, quando a gente sai lá fora, é convencer o escravo que é melhor que ele seja livre. Veja se tem lógica. Você chega para o fulano, Gustavo, para o cicrano, lá onde vocês estão morando agora, né? E você diz, você está preso, você sabia disso? Que você está preso? E ele fala, não, eu não estou preso, aqui eu recebo comida, eu tenho tudo que eu preciso, mas você consegue sair da onde você está? Ele fala, não, mas eu nem preciso sair daqui, né? Tudo que eu tenho está aqui. Pensa que está livre, mas na verdade está preso. Sabe, gente, eu já vi um monte de gente falar que é o seguinte: eu faço tudo o que eu quero, eu sou livre. Essa pessoa é livre? O primeiro que ele é escravo dos próprios desejos dele. Se ele tem que fazer tudo o que ele deseja, ele é um escravo do próprio desejo. Isso é ser livre? Não. Ser livre é você falar, eu tenho vontade de fazer isso, Adriano, mas eu não vou fazer, porque eu escolho não fazer isso. Se você é obrigado a cumprir o seu desejo, você é escravo do seu próprio desejo. Quantos escravos não tem assim no mundo? Não é verdade? Pensando que são livres. Aí a notícia do evangelho, meus irmãos, é que tem uma vida melhor.
que a gente pode sair dessa prisão. Jesus já pagou a fiança, você pode sair. E a gente fica. Não, não precisa não, eu vou ficar aqui. É só uma grade, o que isso quer dizer, né? E a gente não quer correr o risco de ser livre. Dá para imaginar isso, gente? Mas é essa nossa realidade. A gente não quer correr o risco de ser livre. O maior risco, meus irmãos, está na prisão, não na liberdade. E esse é o texto do Êxodo, um povo que é escravo, que tem que ser convencido da liberdade. Então, de repente, a Bíblia diz que a liberdade acontece. E o povo sai do Egito, aquela caravana enorme. Só que aí, meus irmãos, a liberdade também tem os seus termos. Não é verdade? Por isso que eu falo que isso aqui dá para ser uma série, né? Uma novela. Na verdade tem, não tem? Tem uma novela, né? Eu não assisti. Para mim está só aqui no livro da Bíblia mesmo. Mas, nos termos da liberdade, Deus começa com os termos. Vocês vão ser livres. Mas eu não vou mandar vocês pelo caminho mais curto. Eu vou mandar vocês pelo caminho mais longo. E vocês não podem ir por o caminho mais curto, senão vocês vão olhar para trás e se arrepender. Deus sabia do coração daquele povo, né? Vocês vão querer ficar voltar a ser escravos. Então eu vou mandar vocês para o caminho mais longo. E é isso que Deus manda, pelo caminho mais longo. E eles começam a caminhada, uma caminhada difícil. Só que, meus irmãos, eles se deparam com o primeiro obstáculo gigante da vida deles, da vida de liberdade. O mar. Chegaram na beirada do mar. O mar estava combinado? Não estava combinado. O mar não estava combinado nesse negócio de liberdade. Moisés não tinha falado isso com o povo. Né? E aí eles começam a dizer, aquilo que a gente leu agora há pouco, era melhor a gente ter ficado lá atrás. A gente tinha que ficar preso o resto da vida. Era o que eles estavam clamando, era o que eles estavam falando. Isso aqui, Moisés, a gente não precisava estar passando. Né? A gente tinha comida no Egito, a gente tinha tudo o que precisava lá. Então, a primeira coisa que acontece quando eles chegam no obstáculo é vontade de desistir. Na hora, quando eles chegaram no Mar Vermelho, começou a murmuração. Vontade de desistir no primeiro obstáculo que enfrentaram. Segunda coisa, a murmuração, exatamente. Começaram a dizer isso para Moisés. Clamavam para Moisés, falando, Moisés, você convenceu a gente. E agora? A gente não tinha que ter ido começar a falar um para o outro. Tá vendo? Imagina a mulher falando para o marido dela. Tá vendo? Você não tinha que ter ouvido Moisés. A gente não tinha que ter vindo. Tava bom lá, a gente tinha que ter ficado lá. Né? E falaram para Moisés, será, Moisés, que não dava para abrir cova suficiente? Olha só como é que eles eram afrontosos, né? Será, Moisés, que não tinha cova, lugar para fazer cova lá? Para a gente morrer aqui no deserto agora? E sabe, meus irmãos, qual que é a parada mais interessante da Bíblia? Porque essa é a realidade do ser humano. Mesmo que os tempos passem, é a mesma coisa. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, amém? Amém. Mas todo e qualquer obstáculo, a gente tem saudade de onde a gente saiu. É uma coisa impressionante. Todo mundo, quando se depara com algum obstáculo, tem vontade de desistir. E quer voltar atrás. Ser quem era. E começa a falar, eu era mais feliz antes de entrar nessa igreja e antes de seguir Jesus. Né? Eu era mais feliz antes de Jesus chegar. Algumas vezes, gente, a gente já se deparou isso, visitando pessoas dizendo, porque quando eu não tinha aceitado Jesus,
Tudo na minha vida era mais leve. Agora que eu me entreguei para Jesus, parece que está dando tudo errado para mim. Já viram gente falando isso? Já. E aí, meus irmãos, a gente tem que explicar. Não é que tudo está dando errado agora para você. Na verdade, sempre deu errado, mas agora você começa a ver. Os seus olhos se abrem e você enxerga que estava tudo errado na sua vida. E essa é a chance para você sair daquilo que você entrou. Os olhos se abrem, irmãos. Não é porque o problema chegou, não. É porque agora você viu o problema. Entende que a caminhada do ser humano é muito igual o tempo todo? E é mesmo. Nós somos encontrados por Jesus. Nós temos um destino para chegar. E ele já falou o final da história. A gente tem um lugar para ir. Só que os obstáculos na vida aparecem, irmãos. Né? E aí cada um enxerga como quer. Cada um tem os obstáculos que enxerga. E chega para todo mundo. Todo mundo aqui tem obstáculo. Não tem jeito. Né? Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com as dificuldades. E a gente tem que ter a mesma, e começa a ter a mesma sensação. Eu não devia ter me mudado para cá. Eu não devia ter mudado de vida. Eu não devia ter saído lá da onde eu saí, da vida que eu tinha antes, né? E é aqui que a crise entra, irmãos, porque tem muita gente que desiste. Tem muita gente que desiste. Tem muita gente que retrocede. E eu vou falar para vocês, irmãos, a palavra do Evangelho, a mensagem. E quando eu digo isso, eu digo também para quem acompanha nas redes sociais e manda mensagem para a gente. Lá de um sermão que ouviu no YouTube, né? E as pessoas se deparam com alguma mensagem, ou chega alguém para pegar uma mensagem lá, para ter um motivo especial para não desistir. Porque às vezes as pessoas querem desistir. E às vezes as pessoas mandam mensagem falando assim, eu preciso de socorro. Clamando, reclamando, dizendo que não devia ter vindo para cá. Que tomou a decisão errada, que escolheu a carreira errada, que escolheu a família errada, que quer de se divorciar, que quer abandonar os filhos. Sabe, irmãos, todos os dias tem gente fazendo isso. Deu problema no casamento? Divorcia. Deu problema com os filhos? Abandona a casa. Deu problema com a empresa? Vai para outra empresa. Deu problema no ministério da igreja? Larga tudo. Qualquer problema a gente está disposto a reclamar, murmurar e condenar o ponto de partida que a gente teve. Meus irmãos, vamos voltar para o povo hebreu? Eles estavam vivendo o melhor dia da vida deles. Todos eles nasceram escravos no Egito, aquela turma que saiu de lá. Eles estavam no melhor dia da vida deles, experimentando liberdade de verdade mesmo. Só que agora eles encontram dois obstáculos de uma vez. Um ali na frente e o outro estava vindo nas costas deles. De frente, o Mar Vermelho. E lá nas costas, o exército do faraó. Militares equipados e treinados, vindo para capturá-los. Quem sabe matar a todos. Você entende a loucura? Olha para frente, obstáculo. Olha para trás, obstáculo. E a gente é igualzinho. A gente toma decisões na vida que já não tem mais para onde voltar. Não tem mais lugar de retorno. E a gente não consegue ver para onde vai. Sabe, irmãos, acontece com todos. Não se preocupe, nós somos seres humanos. Você casou, agora você não é mais solteirão. Né? E aí você olha para frente e parece que não vai dar esse casamento. Está tudo errado aqui, você fala. Perdeu o brilho, essa união. Né? Aquela mulher que você achava linda, maravilhosa, já não está mais. E aí você fica desanimado. Começa a falar mal. Começa a deixar as coisas pior ainda do que já estão. A gente amava o lugar que a gente trabalhava, a empresa.
né? Você entregou o currículo para entrar lá, pediu indicação de alguém, e aí, quando você está lá, você fala, puxa vida, perdi tempo, né? E agora eu já não sirvo mais para outra empresa. O lugar que eu estou já não serve mais para nada. E a gente começa a fazer tudo ficar ainda pior. Essa é a crise de milhares de pessoas. E é a crise que às vezes a gente encontra também. E talvez você esteja vivendo isso agora. Eu não sei, meu irmão. Vontade de desistir do casamento. Vontade de abandonar tudo. Vontade de voltar a ser quem você era. Mas eu queria contar uma coisa para vocês. Sabe o que muitas vezes Deus faz para você não tomar essa decisão? Para você não ficar com vontade de voltar a ser quem você era? Muitas vezes, meus irmãos, Deus fecha o caminho de volta. Para você não ter como voltar para lá. É o jeito dele salvar a gente. E eu vou ser bem claro com você agora, meus irmãos. Somos nós que decidimos. Ok isso para vocês? É você quem decide que você vai fazer isso com a sua vida. Mas a gente não pode esquecer que quem governa é Deus. É Ele quem governa. A gente toma decisão no processo. Mas é Deus quem manda na nossa história. Na nossa história inteira, meu irmão. Vai acontecer do jeito que Ele quer. Mas é você que vai mostrar. É você que vai fazer ser diferente. Do jeito que Ele quer que aconteça, vai acontecer, não adianta. O Deus que a gente serve, meus irmãos, é poderoso. A Bíblia diz que Ele fecha a porta e que ninguém mais abre. Né? E que Ele abre porta até na onde não tinha parede. Ele abre as portas. E o final da história, meus irmãos, Ele já escreveu e vai acontecer. Amém por isso? Eu vou dizer de novo, meus irmãos, o final já está pronto e já está escrito aqui, para você saber, para você não errar o alvo. Está escrito para você qual é o final, para nós todos. Deus já fez algo incrível para você. E o quanto antes a gente acordar para isso, meus irmãos, é o quanto antes nós vamos viver isso que Deus fez para nós. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu digo que não adianta. Deus nos chamou para sermos livres. Glória a Deus por isso. Deus nos chamou para a liberdade. E se o Espírito verdadeiramente libertar, nós vamos ser livres. Sabe, meus irmãos, olha algo maravilhoso. Obrigado, Oliver. Olha algo maravilhoso aqui. Eles estão na frente do Mar Vermelho. Eles olham e falam, Moisés, vamos voltar. Foi o que eles falaram imediatamente quando chegou lá. Chegou, Mar Vermelho, olhou, e agora? Moisés, vamos voltar. Né? A primeira coisa que eles falaram. Vamos... Por que você foi inventar essa coisa de liberdade, Moisés? Olha só, interessante, hein? Muito legal. E eles falaram, Moisés, vamos voltar, não vai dar para nós não. Né? Nós vamos morrer aqui, ó céus, ó vida, ó azar. A gente já sabe como é que aquele povo era, né? Igual o leão da montanha, né? Ó céus, ó vida, ó azar, só reclamava, só reclamação, o tempo todo. Né? Era isso que eles estavam fazendo com Moisés. E aí eles vão voltar, Moisés. Mas quando eles olharam para trás, opa, não tem jeito de voltar não. Eles já estavam vendo a poeira do exército vindo. Né? E agora eles são fugitivos, irmãos. Né? Quem está vindo aí, está vindo com fogo, está vindo com arma, está vindo para prender de novo. Então, meu irmão, não vai dar mais para ser da mesma forma para eles. Né? Não vai dar mais para ser do mesmo jeito. Não serve mais nem para voltar agora. Né? Agora não tem para onde correr. E a questão é, o que a gente faz aqui agora? Quando está nessa encruzilhada, sabe o que a gente faz? A gente para.
para tudo. Vamos parar. Vamos desistir de tudo. Chega. Abandona o casamento, deixa os filhos de lado, abandona a carreira, para tudo, desiste, acabou. Não tem mais esperança para mim, não tem mais o que eu fazer. Né? E a Bíblia diz que Moisés falou o quê? Shhh. Quietinho. Fica quietinho. Foi o que Moisés falou para aquele povo. Quando começou essa murmuração. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto muito. Me inspira muito a história de Moisés. Ele olha para o povo e fala o quê? Ei, não tenham medo. Ele falou isso, gente, com o mar vermelho na frente e vendo o barulho dos cavalos vindo. Ali longe, para matar todo mundo. Eu vou dizer de novo. Ele falou, não tenham medo. E aí, agora, meus irmãos, ele falando para o povo, vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês. E não é isso que Deus fala para nós? Sempre, meu povo, vocês vão ver o que eu vou fazer para vocês. Está chorando por quê, então? Sabe, meus irmãos, nós somos aqueles que não desistem. Nós somos aqueles que não retrocedem. Nós somos aqueles que não ficam no meio do caminho. Nós somos a igreja do Boa Vista, gente. Nós somos aqueles que não param. Nós precisamos ser aqueles que não desistem da história, porque a gente já sabe o final dela. Por que a gente vai desistir então? Se a gente já sabe que no final vai dar tudo certo. Nós somos, meus irmãos, e precisamos ser aqueles que veem o agir do Senhor, aqueles que veem diante dos olhos os milagres de Deus. Se Ele está dizendo, vai dar certo. O Deus que a gente serve é poderoso para abrir um caminho no meio do mar para o povo passar. Por que Ele não vai fazer na sua vida também, então? E aí, Deus fala o que para Moisés? Olha só, gente. Aquele problemão. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, estende o cajado. Imagina o Ézer lá. E o Ézer vai falar, mas o que tem a ver isso? Estender o cajado? Né? Vocês não estão vendo aí o BO que nós temos? E Deus manda estender o cajado. O Ézer ia ser o primeiro, na minha opinião. Vai falar, não. Isso aí não vai dar, não. E eu também não consigo entender, gente. Por que estender o cajado? Estende o cajado, Moisés. Né? E aí o povo está pensando, o que Deus vai fazer? O exército está vindo um pau aí atrás, com os cavalos, né? E aí Deus falou, Moisés, estende o cajado sobre a água. Mas sabe, meus irmãos, apesar da gente não entender, e tem uma parte importante nisso aqui, não tem a ver com cajado. Não tinha nada a ver com cajado. Tinha a ver com a palavra de Deus. Com o comando de Deus, gente. É com isso que tinha a ver. A palavra que vem do céu, meus irmãos, às vezes não tem lógica. Às vezes não vai ter nem pé nem cabeça mesmo. Para nossa mente, vocês entendem? Às vezes você não vai compreender. O irmão Antônio chama isso aí de mistério. Isso aí é um mistério, não é, irmão Antônio? Isso é o mistério de Deus. É isso, meus irmãos. Às vezes o comando de Deus não tem muita lógica para nós mesmos. Mas a gente tem que obedecer a palavra. Sabe, meus irmãos? É a saída que Deus tem para você. Entra nela e acabou. Obedece. Às vezes Deus oferece saída que a gente não acredita. A gente não acredita que Deus preparou um lugar, que Ele oferece saídas diferentes, né? Se Ele está mandando, vai dar certo. Se é a palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus, segue a ordem de Deus. E aí a Bíblia diz que Moisés pegou o cajado e fez assim, ó. E o mar abriu. Irmãos, é que a gente não estava lá.
Mas você já imaginou você vendo esse negócio? O que você ia fazer? Né? O meu Antônio é mais animado que a gente. O meu Antônio ia dar pulo para trás. Ia girar para tudo quanto é lado. E a gente também. Porque é algo incrível, né? Sabe por quê, meus irmãos? Eles iam morrer em 1 minuto. 1 minuto atrás eles iam morrer. Porque o exército ia pegar eles ali. Né? Em 1 minuto eles iam ser presos, eles iam apanhar. E agora o mar abriu na frente deles, na cara deles. Aquele mar fez 2 paredes de água, uma para cada lado. E o caminho estava seco para eles passarem. Quando a gente se encontra no beco sem saída, que às vezes a gente não tem para onde correr, não tem para onde sair, de repente vem uma voz, aquele pensamento, né, na nossa mente com uma saída sobrenatural. E você entra por ela e consegue ver a luz no fim do túnel. Gente, esse é o Deus que nós servimos. É Ele que a gente veio adorar aqui hoje. Né? Ele é o único que tem poder para fazer caminho onde não tem caminho. Para fazer estrada. Para abrir as portas. Para fazer um milagre. Para fazer o impossível. E é isso que Ele faz. Só que a gente só vai experimentar isso se a gente não parar. Quem parar não vai conseguir experimentar. Isso que eu estou dizendo, gente. Só vai experimentar isso quem não desiste. Só vai experimentar isso quem continua. E aí a Bíblia diz que o mar se abriu. E agora o que a gente faz? O que a gente faz, gente? Diga aí. Marcha? Fala mais alto, o que a gente faz? Mas para onde? Para o Egito ou para a Terra Prometida? É isso. A gente vai para onde Deus mandar. É para onde a gente tem que ir. E a gente precisa declarar isso com muita fé, meus irmãos. Eu vou para onde Deus mandar eu ir. Né? Irmãos, Jesus não quer que você desista do seu casamento. Ele não quer que você desista dos seus filhos. Ele não quer que você desista da missão que Ele tem para você. O plano que Deus tem para nós vai acontecer. Pode ter obstáculo, pode ser difícil, pode parecer maior ainda à medida que a gente vai andando, né? Que não tem como enxergar a saída. Mas, meus irmãos, lembre-se que, melhor, não esqueça que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus da sua história. E Ele tem poder para tudo. E Ele faz o que Ele quiser fazer. O povo entrou, andando, pelo meio do Mar Vermelho. E para as crianças, agora imagina, Baby Shark de um lado, Mommy Shark do outro lado. O mar estava dividido. As águas estavam divididas. Né? E todos entraram no meio do mar. Passaram. E aí, quando eles passaram, quem estava vindo atrás olhou aquilo e falou, se eles entraram, nós vamos entrar também. Se eles passaram, a gente passa também. Né? E aí os egípcios entraram, meus irmãos. Todos eles entraram atrás. E agora o povo está do outro lado. Agora imagina que nós somos o povo de novo. E você está vendo o exército egípcio atravessando também o Mar Vermelho. E aí começa a falar, Moisés, eles estão passando. Moisés, estão chegando, Moisés. Dá para imaginar como é que era? Né? E quando eles estavam no meio do mar, Deus falou para Moisés, Moisés, o cajado. Você está imaginando a cena? Né? A Aline falando lá, Moisés, fecha logo, né? Pelo amor de Deus, fecha isso. Né?
E Moisés, não, peraí, não teve ordem ainda. Não teve ordem ainda para fechar. Né? A gente tem que esperar a ordem do céu chegar. E a ordem vem dele. E é Deus que determina. E a Bíblia diz que os soldados estavam chegando pertinho, pertinho, pertinho. E aí Deus só falou, Moisés, o cajado. Mas a graça de tudo isso, meus irmãos, é que não é só que a água se fechou em cima do exército egípcio. Naquele momento, o passado para aquele povo hebreu estava destruído. O passado deles estava destruído ali dentro do Mar Vermelho. Naquele dia, meus irmãos, Deus, que é o único que apresenta um novo caminho, também destrói aquilo que te persegue. Ele é o único que consegue fazer nós vivermos um novo e também destruir o velho de todas as formas. Abra sua Bíblia aí comigo, para você não ficar cansado. 2 Coríntios, vocês conhecem também. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, já está aqui na tela. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, o exército, o Egito, passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas han passado, acabou, agora é uma nova criatura, um novo tempo. Então, meu irmão, não para. Deus pode renovar e fazer tudo novo, apagar aquilo que ficou para trás, para que você viva o milagre de Deus e tudo que Ele tem sobre a sua história, sem ficar olhando para o passado. O que está para trás, ficou. É velho. Eis que tudo se fez novo. Mas lembra, meu irmão, quando o calo apertar no meio do caminho, quando não tiver mais saída, Salmos 46, verso 1. Você conhece o que está escrito lá? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e ela não se abalará. Deus a ajudará já no romper da manhã. Quando tiver difícil, meu irmão, chama Deus, chama Jesus para a batalha. Não vai tentar lutar sozinho, não tente viver de qualquer jeito, não decida antes de Ele dizer o que você tem que fazer. Chama Jesus para a guerra. A Bíblia diz que o povo passou o Mar Vermelho. E aqui, meu irmão, eu podia continuar a história, mas você já sabe o resto dela. Tudo que vai acontecer. Você sabe que o povo atravessou o Mar Vermelho, não sabe? Você sabe. E que eles viveram um grande milagre. Mas mesmo assim, presta atenção no que eu vou dizer. Eles viveram um grande milagre, Kelly, mas eles não chegaram na terra prometida. É isso mesmo, gente. O povo que viveu aquele milagre, todos aqueles que passaram pelo Mar Vermelho, não entraram na terra prometida. É triste dizer isso, sabe, gente? É triste. Porque a gente quer que sempre termine com um final feliz, não quer? A gente sempre quer. Mas essa é a realidade. Se você deixar Deus agir, o final está pronto. Mas se você não deixar Deus agir, vai vir a próxima geração. E sabe o que Deus está fazendo na sua vida aqui agora? Ele poderia estar fazendo na vida dos seus pais. Ou quem sabe, dos seus avós. Mas eles pararam. Em algum ponto da história. E eles pararam.
E agora a gente pode viver isso. Mas já poderia estar vivendo, há muito tempo. Você já pensou como teria sido bom? E é doido pensar isso, meus irmãos, mas às vezes você é a resposta de alguém que não correspondeu antes. Você chegou depois, antes não acontecia nada, né? E agora é a sua vez. Então, meus irmãos, sabe o que a gente tem que fazer? Não cometer as mesmas falhas do passado. Não reproduzir os mesmos erros. Não parar onde quem veio antes de nós parou. É isso. Não seja aquilo que te feriu. Não construa uma história, meus irmãos, escuta bem, em cima de entulho que deixaram antes para você. Não precisa ser assim. Nós não somos aqueles que retrocedem. A gente precisa lembrar as vitórias do passado, mas sem olhar para trás, sabe? Seguir em frente, mudar os padrões, melhorar. É isso que a gente precisa fazer. No texto de Êxodo, meus irmãos, aparece aqui a geração de Moisés, e ela perece inteira, incluindo Moisés. Não entrou na terra prometida. E aí vem a geração de quem? De Josué. Vocês estão entendendo agora o que eu estou falando? Vem a geração de Josué. E essa geração chega na terra prometida. Só que tinha um problema. O coração deles ainda era igual ao dos pais. Então, esse negócio de parar no meio do caminho, meus irmãos, se você não cuidar, você vai parar exatamente onde quem veio antes de você também parou. Cuida, então. Se não, meus irmãos, se a gente não observar rápido a nossa vida, nós vamos parar aonde alguém que a gente ama também parou. E eu oro em nome de Jesus, para que na nossa vida seja diferente. Para que o nosso casamento seja diferente. Para que a nossa família, que os nossos filhos, a nossa maneira de agir, de viver, de gerir os nossos negócios e a nossa vida, de construir a nossa história, seja tudo novo. E não é somente sobre parar, é sobre como a gente continua. Não é só sobre como desistir, é como a gente segue. Não adianta seguir o seu coração se o seu coração ainda estiver no Egito. Você está seguindo um coração ruim. Tem uma coisa maravilhosa aqui, meus irmãos, quando nós observamos os milagres de Jesus. E a gente consegue identificar isso em muitos momentos. Tem alguns milagres que Jesus fez, que as pessoas que foram curadas simplesmente não podiam voltar para o lugar onde elas estavam. Se o leproso voltasse para o leprosário, o que ia acontecer com ele? Ia ficar doente novamente. Jesus falava, pega a sua cama e anda, segue em frente, não vai mais ficar parado aqui onde você está parado. Não vai voltar para onde você estava, porque senão você vai voltar a ficar doente. Essa é a lógica, meus irmãos. Nós somos curados de vez. Mas isso não quer dizer estar curado para sempre. Vocês entendem? Nós somos curados de vez, mas não quer dizer curados para sempre. O que a gente aprende aqui agora nessa história é que a gente tem uma luta diária. Não é só sobre parar, é sobre como a gente continua. A reflexão do Evangelho, meus irmãos, é que a luta é dia após dia, batalha após batalha, obstáculo após obstáculo. E a gente não para, não retrocede, não volta atrás. A gente continua, mas continua de uma maneira renovada, com espírito novo. Sabe qual que é o problema? Nós atravessamos o Mar Vermelho, mas o coração ainda está preso nas celas do Egito. Nós vivemos um milagre, mas o nosso coração ainda é escravo.
A gente vive as transformações que Deus tem, mas ainda permanece no mesmo ciclo. E a gente ainda se envolve nos mesmos lugares que a gente estava antes. Nas mesmas rodas. A gente ainda permanece nos mesmos grupos. O Evangelho, meus irmãos, é sobre liberdade total. É sobre uma liberdade real. Se tem algo que te aprisiona, fuja disso, meu irmão. Se é um vício, cuidado para você não voltar para lá. Você entende? E é a hora da gente entender de uma vez por todas. Deus abre o caminho, faz a gente atravessar o Mar Vermelho, mas as bagagens precisam ser abandonadas. Abandona as bagagens de uma vez por todas. Entenda que o lugar para onde a gente vai, você não precisa mais dessas coisas. Você não precisa do que ficou para trás. Esqueça a poeira do Egito. Sacode a poeira dos pés, meu irmão. Segue em frente de uma vez por todas. A graça do Evangelho é justamente a possibilidade de novidades. Jesus tem um plano lindo para cada um de nós. E existe algo que Ele quer que a gente viva. Um plano perfeito. E eu estou repetindo a todo momento, o final já está apresentado para nós, já está escrito. Mas além de vencer os obstáculos, meus irmãos, que vão aparecer, você vai ter que deixar o passado para trás. Tem que largar as bagagens lá. Né? Mas aí, Juninho, é uma mala Samsonite. Não sei se você conhece uma marca dessa. É uma mala de rico, tá? E a Aline me deu uma de presente de Natal. Eu não sei se eu quero largar essa mala para trás. Você entende? A minha mala agora é mais cara do que eu estou carregando lá dentro. Uma mala boa. E eu falo, daí você tem que falar, Juninho, o problema é seu. O problema é seu. Que a sua mala é essa. Você nem devia ter, né? A gente vai ter que deixar para trás, meus irmãos. Para o lugar onde a gente vai levar coisa nova, entende? A gente vai viver uma transformação real. O que feriu a gente, deixa para trás. Todo mundo foi ferido de alguma forma. Você sabe, né? A vida é dura, gente, é dura. É dura. O que te machucou tem que ficar para trás. Para a gente poder viver o que Deus tem. Senão, meus irmãos, sabe o risco que a gente corre? Olha aqui. Da gente estar no melhor lugar do mundo, mas com o coração aprisionado no passado. Olha só. Você está no melhor lugar do mundo, está na presença de Jesus. É um sonho estar lá, mas o seu coração está preso. Você continua sendo escravo do tempo e das coisas do passado. A Bíblia diz que Josué, outro homem sábio também, né? Abençoado por Deus. Josué chega para o povo que já está vivendo na terra prometida. E ele disse uma coisa, está lá em Josué, capítulo 24, no verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. É isso aí. Olha só como é que as coisas às vezes têm que ser resolvidas de uma vez por todas, meus irmãos. Para que você possa seguir em frente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.